Não é nada fácil lidar, né, com a ansiedade das nossas crianças, dos nossos filhos. Porque a ansiedade, ela vem assim carregada de um sofrimento, né? E quando a gente vê os nossos filhos sofrendo, a gente sofre junto e quer resolver. Mas é uma demanda que é deles. Então a gente precisa trazer para eles mecanismos para que eles possam lidar com essa dor, com esse sofrimento, mas que tenham ali também o acolhimento, que tenham também essa sensação de segurança que vem de nós. A segurança, ela é uma necessidade básica de todos nós. E quando nós nos sentimos seguros, a gente consegue lidar melhor com as adversidades. Isso é claro. E momentos de ansiedade, eles são momentos de grandes desafios e grandes adversidades. Algumas coisas aqui na vida das meninas esse ano mudou, que fez com que elas começassem a experienciar mais a ansiedade, que elas começassem a ter mais contato com essa emoção, que até então não era tão intensa, não era tão presente e também não era tão compreendida por elas por conta mesmo da fase do desenvolvimento, né, pelo aspecto cognitivo. Aí lá veio o cabelo e tá e tá pingando aqui. Por conta mesmo da fase do desenvolvimento delas, a ansiedade não era tão compreendida. Agora ela já é mais experienciada e mais compreendida, né? Elas conseguem verbalizar mais os anseios, né? Os medos, as expectativas, as frustrações, tudo isso que acaba gerando muita ansiedade nas crianças. Eu tenho a Maria Júlia, que hoje está com 9 anos, a Maria Eduarda, que está com 7, mas logo já faz 8 anos. E algumas coisas na vida das meninas mudou, assim, esse ano que fez, então, como eu disse, que elas experienciassem mais ansiedade. A Maria Júlia, no 3º ano do ensino fundamental, começou a fazer provas e a ser avaliada, com notas por essas provas. A Maria Eduarda, no 2º ano, começou o ano com uma expectativa muito grande de aprender a ler melhor e a escrever em letra cursiva. Então, ela começou o 2º ano com essa cobrança pessoal. E como mãe, a gente acaba se perguntando muito, né? Como eu posso fazer para ajudar os meus filhos? O primeiro passo, assim, que eu acabo fazendo quando as minhas filhas estão enfrentando situações assim, é olhar para o meu próprio comportamento. Como eu estou lidando com essas situações mais difíceis que elas estão enfrentando. Se eu lido com mais naturalidade, se incentivo, se encorajo, é diferente de eu entrar na vibe delas de ai meu Deus, é nota, é prova, vamos lá, vamos estudar isso, aquilo, né? Então a gente precisa entender a influência que o ambiente exerce na intensidade das emoções da criança e como ela vai encarar aquela situação. E também não só o ambiente como algo externo, mas a nossa relação mesmo materna, paterna com as crianças. Pronto, consegui fazer. Então a gente precisa entender isso. A nossa importância de sermos um espelho positivo para a criança. A importância que nós temos de refletir para a criança aquilo que ela precisa alcançar. A ansiedade, ela é natural na vida de todos nós. Nas crianças, na nossa vivência como adultos, ela é uma emoção natural. Então, não é pra gente demonizar a ansiedade, ela é de todo ruim, não. Ela tem funções muito positivas, né, na nossa vida também. E tem ali o seu papel de nos mostrar, de sinalizar coisas que às vezes a gente não tá enxergando, né? Então, muitas vezes a gente acaba olhando a ansiedade somente quando ela está mais intensa e manifesta ali questões físicas, por exemplo, né? Então, o coração acelerado, né? Ou a criança que acaba sentindo muitos sintomas, por exemplo, dificuldades no sono, dor de estômago. Aí a gente começa a olhar para a ansiedade. Mas a ansiedade, quando ela chega nesse ponto, ela está sinalizando que tem coisas muito pesadas, que a criança está enfrentando o estresse, ou que a criança está enfrentando situações que são mais intensas e mais pesadas para ela. Não espere chegar nesse ponto dela estar tendo sintomas físicos. Observe a ansiedade, como ela se manifesta por algumas frases, por algum jeitinho da criança, ou por alguns comportamentos. Ai, não roí a unha, parece que tá roendo unha. Enfim, ou tá falando demais sobre um determinado assunto. Quer falar? Oi, filha. Oi! Você é a Maria Eduarda, né, princesa? E tem, obviamente, algumas estratégias que a gente pode utilizar com as crianças. E eu vou trazer aqui nesse vídeo para você algumas estratégias bem assertivas e pontuais para te ajudar a enfrentar
pode ser até a sua própria ansiedade, mas principalmente a ansiedade das crianças. Prontinha, já arrumada, não é tão fácil assim, né, fazer maquiagem enquanto fala aqui, mas consegui finalizar. Pronta para o dia. Eu vou trazer estratégias bem fundamentais para te ajudar e como mãe a lidar com a sua ansiedade, com a ansiedade das crianças também. Então vamos para a prática. Eu já te falei sobre a importância do ambiente, de você cuidar das suas próprias emoções para que você não entre naquela vibe da ansiedade junto com a criança, para que ela possa se sentir segura e entender na sua imagem, na sua figura, um lugar de apoio, um lugar de suporte. Já te falei também sobre a importância do acolhimento. O que a sua criança menos precisa é de alguém minimizando as emoções dela ou de alguém nervoso, porque a forma como ela está lidando com aquela situação é grande demais para o problema. Então não minimize o problema da criança, não minimize as emoções da criança, acolha. Mas não pode parar só no acolhimento, porque ela não precisa só disso. O acolhimento, ele serve justamente para que ela possa entender que pode confiar em você, para que você então possa criar esse vínculo e a partir daí ir para o próximo passo, que é o passo fundamental, que é nesse passo que a criança realmente vai se desenvolver emocionalmente e vai conseguir lidar com as suas emoções de uma forma mais assertiva. O próximo passo é ensinar para ela estratégias que são realmente eficazes para a resolução dos conflitos que ela está vivenciando. Eu vou te trazer então algumas estratégias agora. O primeiro passo é compreender que a ansiedade leva a emoção da criança para um extremo que gera muito estresse, que gera no corpo muitos estímulos. E nesse momento de estresse, cognitivamente, ou seja, a cabecinha da criança não consegue raciocinar direito. Então é muito comum nos momentos de ansiedade a criança ela exagerar, vamos dizer assim, né? Catastrofizar a situação, achar que tudo vai dar errado ou se sentir muito fracassada, ela vai assim do 8 para o 80, né? E acaba sendo muito difícil ela ter comportamentos assertivos, porque daí quando a nossa mente ela está nesse processo de agitação, a gente não consegue o quê? Controlar as nossas ações, controlar os nossos comportamentos. Então é importante ajudar a criança a sair desse movimento e vir para o centro emocional. O centro emocional é o quê? A calma. Quando a criança experiencia a calma, quando ela está mais próximo possível da calma, é aí que a mente, o corpo da criança funciona corretamente, funciona em todas as suas potencialidades. Então ela só vai conseguir raciocinar, só vai conseguir pensar, só vai conseguir elaborar estratégias, só vai conseguir colocar os pés no chão mesmo se ela estiver na calma. Se ela estiver lá no momento ansioso, não adianta nada você falar, que nada vai resolver. Então ajude a criança a vir para o centro da calma. Como trazer a criança para o centro da calma? É ajudá-la a experienciar o aqui e agora. Por quê? Na ansiedade, qual que é o modelo de pensamento da ansiedade? Pensar na preocupação, ficar pensando no futuro, qualquer coisa menos o momento presente. Qualquer coisa menos o que está acontecendo ali naquele momento, porque a cabeça entra num processo de agitação tão grande que não consegue se concentrar no que está acontecendo. E daí ela só vai perceber que está numa vibe extremamente ansiosa quando começa a ter sintomas que incomodam demais. Então, tirar a criança desse modelo de pensamento voltado para o futuro e trazer a criança para o aqui e agora. Como trazer a criança para o aqui e agora? Através de estratégias de atenção plena, como o Mindfulness, por exemplo. O Mindfulness são estratégias que ajudam a criança a se conectar com o momento presente. Então isso pode ser feito de diferentes formas. Pode ser pedido para que a criança respire fundo, respire pelo nariz e solte pela boca. Tem algumas estratégias, alguns exercícios que, se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo explicando sobre isso. Mas tem, por exemplo, de uma forma muito lúdica, dependendo da idade da criança, se for os mais novos, é importante utilizar estratégias lúdicas, que é o cheira a flor e sopra a vela, né? Então, respirar como se estivesse cheirando uma flor e soltar o ar como se estivesse assoprando uma vela.
É uma forma de ajudar a criança a controlar aqueles incômodos físicos e automaticamente os pensamentos vão se organizando também. Então, muitas vezes a gente precisa utilizar essa estratégia do de fora para dentro. Eu ajudo a criança a se acalmar o corpo e automaticamente a sua mente também vai entrando ali em uma organização maior. E é importante entender que para que a sua criança consiga encontrar o caminho da calma, você precisa praticar essas atividades com ela, por exemplo, mindfulness, não somente nos momentos de crise, mas nos momentos em que ela não está ansiosa, para que justamente ela vá treinando a sua mente a encontrar o caminho da calma, vá treinando a sua mente a criar estratégias para que ela possa sair do extremo e ir para um momento mais relaxado, para que ela provoque para si situações de mais relaxamento. Autoafirmações também são importantes para ajudar a criança a acalmar a mente. Enfim, estratégias relacionadas à atenção plena geralmente são muito eficientes e ajudam para que a criança saia ali daquele momento, né, de maior agitação e consiga então partir para a próxima estratégia, que é resolver aquele conflito especificamente. Precisamos entender qual é o contexto dessa ansiedade. Quais os fatores que estão gerando ansiedade nesta criança? São fatores relacionados à escola? São fatores relacionados à amizade? São questões relacionadas à dinâmica familiar? Dificilmente é um único fator. Geralmente são questões ali que se complementam, mas pode ser que você identifique um fator desencadeante. Como eu disse para vocês no caso da Maria Júlia aqui, as provas foram um fator desencadeante de ansiedade, essa questão de se sentir avaliada. Então, o fator que está ali aumentando a ansiedade da criança é o processo avaliativo, são as provas. Então, vamos resolver essas situações. De que forma? Criando estratégias para solucionar um problema de cada vez. O que nós fizemos aqui? Nós organizamos a rotina de estudo dela para que ela não ficasse sobrecarregada com os estudos. Durante os estudos, ela sempre estava comigo, mesmo que eu não estivesse sentada com ela ali na mesa, mas eu estava, sei lá, fazendo almoço, fazendo alguma coisa e ela estava estudando. Depois eu sempre sentava com ela, conversava sobre o conteúdo que ela estava estudando, né? Sempre antes das provas, escrevia bilhetinhos e colocava no estojo dela para que na hora que ela abrisse o estojo na hora da prova, ela se lembrasse das nossas estratégias, né, de calma, e eu ensinei estratégias de calma para ela, como a respiração, palavras de autoafirmação, enfim, e escrevi essas regrinhas, né, esses exercícios assim para ela e ficou lá no estojo dela, está no estojo dela até hoje, para que nos momentos ali de ansiedade, de angústia, ela possa ali ter essa estratégia fácil para que ela se lembre. Após a prova, né, sempre que eu ia pegar ela na escola, abria para que ela pudesse me falar como ela estava se sentindo, como foi para ela. Em nenhum momento eu cobrei em relação a notas, a pontuação, e disse isso bem claro para ela e cumpri a minha promessa que para mim não importava a nota que ela iria tirar, mas sim o esforço dela. Então, vários momentos deixei isso claro para ela e fui reafirmando ao longo do processo, porque enfim, foram semanas e semanas de prova, né? Parece que nunca acaba. Coitado das mães, coitado das crianças, mas enfim, é um processo necessário, né? Para o aprendizado ali formal da criança. Então, a resolução de um problema de cada vez, ajudando com que a criança saiba lidar com as suas emoções, saiba resolver os seus conflitos e compreenda que há uma necessidade de olhar o contexto. Então, eu entendi que para diminuir a ansiedade dela, ela precisava de ajuda com a organização da rotina, por exemplo. Se eu deixasse a organização da rotina a cargo dela, ela ia continuar entrando na vibe da ansiedade. Então, daí eu entrei, nós ajustamos a rotina, nós inserimos estratégias para ajudá-la na calma, ensinei estratégias fixas para que ela pudesse fazer todos os dias, né? Enfim, então, essas foram as nossas ações aqui que ajudaram a que ela passasse bem por esse momento de prova, sem grandes problemas, né, sem grande sofrimento para ela, respeitando esse momento aí da vida dela, onde ela precisou dessas intervenções.
Então, se você está passando por isso com o seu filho aí na sua casa, utilize essas estratégias que eu passei para você e coloca aqui nos comentários outras dificuldades, outras situações aí no seu lar, para que eu possa também ter conteúdos novos aqui, outros vídeos para te ajudar a cuidar do seu jardim. O nosso lar é o nosso jardim mais precioso, presente de Deus para nós, e nós precisamos cuidar bem desse jardim. Esse foi o vídeo de hoje, guardiã. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo, até mais!